Olá pessoal, hoje segunda-feira, dia 3 do mês de outubro, primeiro pregão do mês, a gente terminou aí com forte valorização para o nosso índice, que subiu hoje 1,87%, inclusive contrariando aí as bolsas americanas que trabalharam num ambiente negativo e moeda americana hoje com uma queda mais expressiva no nosso mercado, mais de 1%, e o dólar comercial voltando lá para aquele patamar de 3,20. Pessoal, olha o fluxo estrangeiro por parte das corretoras estrangeiras aí que a gente acompanha. Eles venderam o nosso mercado à vista. E olha o que eles fizeram no nosso Ibovespa Futuro. Dá uma olhada nesse net. Bem positivo para o nosso mercado. Ajudou o quê? A calçar essa alta para o nosso índice. Se a gente for dar uma olhada aqui num comparativo do mercado à vista e o mercado futuro, dá uma olhada, pessoal. Olha que interessante. No nosso mercado à vista, praticamente eles ficaram com um volume aí bem lateralizado, comprador inclusive, até as 3 horas da tarde. 3 horas da tarde, o que eles fizeram para os ativos do Ibovespa? Começaram a ter o quê? Uma ponta vendedora. E o que eles fizeram aqui no nosso mercado futuro? Uma ponta compradora. Tá vendo? Saíram de 180 para 360. Praticamente aí dobraram essa ponta compradora no nosso mercado futuro e fizeram uma realização de lucros aqui para o nosso mercado à vista. Isso é expertise do fluxo estrangeiro através das corretoras estrangeiras que a gente acompanha. Se a gente dá uma olhadinha lá nos nossos contratos, a gente viu que a gente teve uma abertura hoje, inclusive em gap, para o nosso mercado. Né? A primeira hora foi uma hora de redução em relação ao preço de abertura. A gente fechou aí bem próximo do fechamento de sexta-feira. Eles já estavam numa ponta compradora. Pessoal, agora dá uma olhada aqui nessa segunda hora do pregão de hoje, onde a gente teve uma variação de apenas 100 pontos em base de fechamento, né? Entre 10 e 11 horas da manhã. E o fluxo pulou de 18 para 93 milhões de reais. E depois, o que aconteceu no nosso mercado? Entre 11 e meio-dia, nosso mercado se valorizou aí quase 900 pontos. E até o final do pregão de hoje, eles fizeram essa onda compradora para o nosso Ibovespa Futuro, calçando essa movimentação aí de alta para o nosso mercado. No dólar, pessoal, eles começaram o dia com uma ponta compradora, inclusive a moeda americana teve aí, já a primeira hora do pregão de hoje, uma desvalorização, e na segunda hora em diante, o que eles fizeram? Mudaram a mão para a ponta de venda e foi assim até o final do pregão de hoje. Inclusive a moeda americana hoje teve uma desvalorização em relação ao pregão de sexta-feira de 50 pontos. 49 pontos e meio para a gente ser mais preciso. Eles tiveram uma projeção de lucro aqui no dólar, né, de quase 9 pontos, 8 pontos e meio, e no caso aqui do Ibovespa Futuro, eles tiveram uma projeção aqui de lucro de quase 250 pontos, 245 pontos aí no nosso mercado. Dando uma olhada naquela movimentação diária desses contratos, pessoal, vocês estão lembrados do que a gente comentou com vocês aí no nosso review aí de sexta-feira, onde eles atuaram numa ponta vendedora no nosso mercado para o dólar futuro? Lembra? Inclusive a gente terminou aí sexta-feira com, no caso do mini contrato, com a mesma cotação do pregão de quinta-feira, e eles venderam no pregão de sexta o quê? 10 milhões de reais. E a gente até comentou aí no nosso fechamento com vocês que era uma abertura de contrato e eles já estavam aí com uma ponta vendedora para o nosso dólar futuro. Hoje, acrescentaram mais 6 milhões, eles já estão aqui com 16 milhões de reais. E o que aconteceu com a cotação da moeda americana? Hoje um verdadeiro tombo. Inclusive desde quando eles começaram a ter liquidez nesse contrato no dia 29, a gente já está inclusive abaixo do fechamento da moeda americana para esse contrato novo do dia 28/9 em 3.245. Vamos ficar bem atento em relação a isso e dar uma olhada agora o show deles no Ibovespa Futuro. Pessoal, olha isso daqui. É bem interessante. Lembra que na sexta-feira a gente também comentou com vocês que o nosso mercado teve aquela alta em relação ao pregão de quinta-feira e eles atuaram como? Recomprando praticamente todo o movimento que eles venderam no pregão de quinta. Lembra? A gente comentou isso no nosso vídeo. Vocês podem olhar aí no nosso vídeo de sexta-feira. Então a gente estava começando a ficar o quê? Atento nessa movimentação. E simplesmente hoje o mercado que explodiu para cima e eles estão aproveitando para poder fazer o quê? Essa movimentação de compra no nosso mercado futuro. Lembrando que a gente chegou já a bater praticamente 1 bi de vendas por parte deles. E agora o que eles estão fazendo? Eles estão reduzindo essa movimentação aí e já recompraram praticamente 70% dessa movimentação vendedora para o nosso índice futuro. Lembrando que o índice futuro tem um vencimento. O vencimento dele é agora no próximo dia 13, quinta-feira da semana que vem. Voltando lá para comentar com vocês em relação aos nossos ativos, olha pessoal, hoje
eles atuaram aí como carro-chefe de compras nas ações preferenciais de Petrobras. A gente chegou até a mencionar com vocês aí no nosso boletim de sexta-feira que é para ficar bem esperto em relação a essa movimentação das corretoras estrangeiras que a gente acompanha no ativo. Hoje, mais um dia de compras, inclusive no caso de Petrobras, eles compraram o mercado à vista e também compraram o mercado de opções, e hoje o ativo terminou com uma valorização aí de pouco mais de 2,8 no nosso mercado. Como carro-chefe de vendas, ficaram com as ações da BVMF. Inclusive, hoje o ativo teve um dia de valorização, inclusive o ativo que já chegou a bater R$20, chegou numa correção a bater 16, ou seja, teve aí uma desvalorização de 20%. Hoje deu um respiro aí no nosso mercado, no nível de preços, só que eles ainda céticos, como a gente está percebendo aí em relação às próprias ações da Bolsa, eles resolveram atuar na ponta vendedora. Nesse caso, como eles atuaram nessa ponta vendedora no nosso mercado à vista, o que eles fizeram? Eles tiveram uma projeção hoje de prejuízo no nosso mercado à vista em relação, inclusive, além da variação, também como projeção pelo fato deles terem vendido no nosso mercado. Então eles auferiram aqui mais ou menos 1.400.000 de projeção de prejuízo no nosso mercado à vista. O que compensou foi o quê? Foi o show que eles deram hoje no mercado futuro, tanto para o dólar quanto também para o Ibovespa futuro. No mercado de opções, como vocês estão vendo aqui, o ambiente foi de lucro, tanto para as opções de Petrobras quanto para as opções de Vale. Dando uma olhadinha lá no nosso quadro, hoje é o que a gente considera dia de show, né, pessoal? Que a gente comenta com vocês. Ponta compradora, lucro. Ponta vendedora, lucro. No caso de Petrobras, mesma coisa aconteceu nas opções de Vale. Ponta compradora, lucro. Ponta vendedora aí também, projeção de lucro no nosso mercado. A gente gosta de deixar vocês bem atentos e sempre fiquem ligados nessas movimentações que a gente faz nos nossos boletins anteriores. Isso é que a gente comentou com vocês no nosso fechamento de sexta-feira, inclusive que a gente abordou aí algumas questões semanais com base de fluxo e também dos possíveis comportamentos desses tipos de investidores que atuam no nosso mercado. Hoje, um dia de alta do mercado, aproveitaram para realizar parte de lucros dessas posições compradoras no mercado à vista. E o que eles estão fazendo no nosso mercado futuro, que tem vencimento? Estão reduzindo aquela ponta vendedora que a gente estava observando aí no contrato. Um forte abraço a todos. Amanhã a gente retorna com o nosso giro rápido do mercado, mais ou menos aí por volta de 1h da tarde, para que vocês consigam perceber qual que é a pressão de fluxo que está vigente por parte das corretoras estrangeiras que operam com a gente aqui. Até amanhã, pessoal!